Muito bom dia para você que está começando mais esse dia de atividades, um dia cheio de decisões, cheio de atividades que precisam ser concluídas, e nós convidamos você a buscar nesse primeiro momento um conselho, uma orientação da Palavra de Deus. Nós estamos então estudando os temas que envolvem o livro de Salmos. O livro de Salmos, um livro de cânticos que trazem mensagens práticas para o nosso dia a dia. Se você quiser também conhecer um pouco mais de outros temas que são abordados aqui no programa Meditações, Ponto de Partida, você pode ampliar seu conhecimento no programa Ponto de Partida, só que nos domingos, às 8 horas da manhã, ok? Vamos então ao Salmo de hoje. O Salmo de hoje é o Salmo 33. Esse é o Salmo que nós vamos meditar. Se você quiser acompanhar em sua Bíblia ou quiser ouvir aqui, preste atenção no que nós vamos ler. O verso 6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. E aí o verso 11, que é o texto que eu escolhi aqui, diz assim: o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. O que me chama a atenção é o verso 6, os céus por sua palavra se fizeram. Quando a gente vai ao relato da criação, que é a afirmação desse salmo, nós encontramos no capítulo 1 do livro de Gênesis a seguinte expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Salmo diz que tudo o que foi feito pela palavra do Senhor. Existem aqui algumas curiosidades no capítulo 1, que é mencionado pelo Salmo. Interessante que o verbo usado aqui para criar, no verso 1, é o verbo bará, que significa criar do nada. Por que verbo bará? Porque a Bíblia foi escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento em hebraico e aramaico, alguns pedacinhos do livro de Daniel e Esther, e o Novo Testamento em grego. E quando eu me refiro ao verbo bará, eu estou falando do hebraico. E quando no hebraico está escrito lá, no princípio bará, criou Deus os céus e a terra, esse verbo significa um criar do nada, ok? Existe uma palavrinha no latim que é equivalente, que é a palavra ex nihilo, que significa criar do nada. E isso só Deus pode fazer. Agora, quando você vai e aí você analisa todos os dias da criação, você percebe que Deus dizia assim, por exemplo, o verso 3, então disse Deus, haja luz, foi isso que aconteceu. Por exemplo, quando você vê no verso 6, e haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, foi assim que aconteceu. Quando você vê, por exemplo, o segundo dia, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca, foi assim que aconteceu. Deus falava e as coisas aconteciam. Então, criar do nada, não tinha uma matéria existente. Deus criou de algo que não existia. Agora, quando nós vamos ao capítulo 2, verso 7, que é uma referência à criação do ser humano, nós encontramos algo bem interessante na própria língua hebraica. Diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A Bíblia fala que Deus formou o homem do pó e soprou no seu nariz a vida. Interessante que o verbo aqui formar no hebraico é o verbo yatzá. É diferente do formar lá do nada, porque obviamente Deus cria da terra, do barro. E a palavra formar aqui significa formar com mais intimidade no original hebraico. Então Deus faz uma diferenciação muito clara. Quando Ele cria a natureza, Ele cria, não é, através da sua palavra. E não tem um relacionamento muito íntimo com a natureza, mas quando Ele cria o ser humano, Ele propõe um relacionamento íntimo. E isso é um ponto interessante, porque Deus ele não quer perder esse relacionamento conosco. E por isso que Ele coloca as suas mãos, por isso que Ele faz o boneco, por isso que Ele chega perto do nariz e sopra a vida, e o homem passa a ser e não ter alma. Esse é um ponto interessante que nós já notamos aí em outros programas, não é? Em relação ao assunto da vida e da morte. Então, veja, Deus aqui cria de algo existente, mas para ter uma intimidade. Mas vamos além. Quando nós continuamos ainda no capítulo, nós vemos que Deus cria a mulher. E aqui uma curiosidade. Isso está relatado no verso 22 e 23. E o Senhor da costela que havia tirado do homem formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
A palavra que formar no verso 22 do capítulo 1 de Gênesis é a palavra baná. É uma outra palavra também para criar, só que agora formar. Forma de algo existente, que é o homem, de uma costela, mas a ideia do verbo significa formar com estética. Ou seja, a mulher foi feita mais bela que o homem. E isso foi feito das mãos do próprio Criador. Até porque, pela natureza do homem, é importante o homem ver algo belo, até para que pudesse se sentir atraído por essa mulher. Deus fez assim e não tem nada de errado nisso. Aí eu volto ao Salmo, e o Salmo diz assim, de maneira muito clara, não é como nós lemos: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Uma referência ao próprio ser humano. Meu querido, minha querida amiga, Deus nos criou, não há dúvida disso. Por mais que muitos digam que nós somos um resultado do acaso, a Bíblia deixa muito claro que Deus é o Criador. Se você quer saber mais sobre esses temas ou outros temas da Bíblia, você tem a oportunidade de pedir o seu estudo bíblico através dessa revista Ponto de Partida, através desse QR Code que você tem aqui ao lado da nossa tela. E eu quero que você nunca esqueça de algo muito importante: seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos vemos no próximo programa.